explica a grandeza de Deus. Ele sopra, ele faz do barro um homem. Ele torna o homem capaz. Ele faz o que o homem não faz. A suprema grandeza de Deus. Quem explica? Quem é que explica? Pega o fraco quebrantado para exaltar. O exaltado ele quebra, faz Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 9. Ainda tem dois personagens pela frente: Acaz e Ezequias, para terminar o versículo 9. Jotão gerou a Acaz. Vocês viram Uzias, super próspero, caiu na sua arrogância. Jotão já vinha com a experiência de reinado do rei Uzias, seu pai. Foi próspero também. Foi intermediário, ele foi médio, ficou na média. Não cometeu grandes pecados, mas não tomou a decisão principal, que era derrubar aqueles altos e tudo mais, e etc e tal, e submeter-se totalmente ao Senhor. Ele veio de um grande exemplo que teve com o pai dele, que pegou lepra. Uzias contraiu lepra e tal. Então ele disse: espera aí, eu vou ficar quietinho aqui e vou fazer a minha vez, a minha parte. Aí agora vem o rei Acaz, o filho de Jotão, que está na genealogia. E esse personagem Acaz está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Veja o que é que esse camarada comete. Se lembra daqueles altarezinhos que ninguém tirou, ninguém derrubou aqueles altares? Derrubaram ídolos, fizeram tudo, mataram Jezabel, mas nenhum. Esse altarzinho é a brecha, minha filha. Essa sua vaidade é a brecha. A sua arrogância ministerial, ou como membro da igreja, ou como empresário, ou como um presidente, ou seja lá o que for, a sua arrogância, falta de humildade, Uzias, viu o que aconteceu com Uzias? É a brecha para Satanás entrar e aniquilar tudo, colocar lepra. O reinado de Acaz, rei de Judá, capítulo 28 do livro de 2 Crônicas. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Já entrou mal ele aqui. Nesse versículo você vai ver que o camarada não foi bem. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios, não só não derrubou os altares, mas queimou sacrifícios no vale de Ben-Enom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Isso foi a gota d'água. Isso foi a abertura total. Meu Deus do céu! Um rei de Judá, Acaz, está na genealogia. Ele queimou os seus filhos em adoração a demônios. Meu Deus do céu, que absurdo é esse? Também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos altares idólatras, nos altos das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Parece trabalho de macumba, debaixo das árvores, nas encruzilhadas. A degradação espiritual de um homem o põe para baixo, para a lama,
para as profundezas do inferno. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria. Vira escravo. Vira escravo. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Isso ainda não é. E ainda vem Babilônia, vem mais adiante, você vai ver que aqui eles foram levados cativos. Babilônia destrói a cidade de Jerusalém. Eles chegam a um ponto de degradação espiritual, de pecado, de afastamento de Deus, que acabou da abertura total. Você entende o que eu estou falando? Israel também lhe infligiu grande derrota. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá. O cara queimou seus filhos no altar Baal. Quer o quê? Que proteção! A oração não era mais ouvida, não tinha mais nada, não estava escutando os profetas de Deus. Meu Deus do céu, volte-se para Deus. Jesus tenha misericórdia. Pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Zicre, guerreiro eframita, matou Maacéias, filho do rei Azricão, oficial encarregado do palácio, e Elcana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Você perde tudo, gente. Olha, você vai por aí pela cidade, você encontra pessoas morando embaixo da ponte. Vai lá, dá uma conversada com eles. Ex-milionários, ex-empresários, ex-autofuncionários, ex-bons empregados com bons empregos, morando na rua, na sarjeta. Sabe o que é isso? Arrogância, falta de humildade. Você encontra grandes pregadores, outrora grandes pregadores, grandes crentes que tinham tudo, carro na garagem, eram abençoados por Deus, mas negaram a revelação, rejeitaram o profeta, rejeitaram a mensagem da hora. Agora, Deus sempre tem um remanescente. Preste atenção aqui, ó. Mas um profeta do Senhor, versículo 9. Então, os israelitas, Deus e crente não briga com crente. Se no mundo, entre eles procuram evitar discussões, na palavra de Deus, muito menos. Deus enviou um profeta, lá vai eles levando os israelitas, levando os de Judá, prisioneiros, mulheres e crianças. Versículo 9. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse, estando irado contra Judá, porque o cara chegou no ápice, queimou os seus filhos no altar a Baal. Rapaz, onde é que você vai chegar com esse seu cigarrinho? Onde é que você vai chegar com essa sua maconha escondida? Onde é que você vai chegar com a sua mulher fora do seu casamento? Onde é que você vai chegar com esses altares, com adoração a carro, a dinheiro e etc e tal? Você vai chegar ao ponto de contrair lepra como o rei Uzias? Você vai chegar ao ponto de ser um rei, ter um reinado opaco como o rei Jotão? Você vai chegar ao ponto de dedicar sua família, a sua filha que está se rebelando, o seu filho que está feito menina, os seus parentes virando bagunça, virando mulambo de Satanás, e você não se dobra diante do Senhor? Deus enviou um profeta, William Marion Branham, o profeta de Deus para esta era.
é a cartada final de Deus. Aceite ou rejeite. As denominações rejeitaram esse profeta em 1962. Veja o que é que está o lixo que está. Estão ficando piores do que a Igreja Católica. Mas você individualmente não é obrigado a ficar nesses currais, nessas lojas religiosas, que vendem fé, negociam a fé, vendem a cura divina, vivem promovendo shows gospel caríssimos, para lhe manter preso. Deus enviou um profeta, mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando Deus irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecado contra o Senhor? Vocês são irmãos. Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Orem uns pelos outros. Amem uns aos outros. Pare com isso de estar perseguindo o seu irmão, perseguindo a sua filha, com uma postura ditadora, porque você não vai orar por ela. Perseguindo a sua esposa, perseguindo o seu marido dentro de casa. Nossos piores inimigos, a palavra de Deus diz, estão dentro do nosso lar. São nossos próprios irmãos. Ouçam-me. Mandem de volta os seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá. Não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? Os israelitas, veja só. Os judeus, os de Judá, chegaram a um ponto que chegaram no fim da picada. Ofereceu sacrifício, os seus filhos em sacrifício a um altar de Baal. Mas e os israelitas que já estavam em uma situação bem deplorável, o próprio Senhor disse assim: vocês vão acumular pecado sobre pecado. Libere esse povo. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Restituíram os despojos. Você não tem nada que ficar com nada de ninguém. Traga seu carro que Deus quer. Que Deus quer carro nenhum, pai. Vai lá na casa da viúva e joga 171 na casa da viúva e pega a casa da viúva, os bens da viúva e passa para o nome da igreja. Isso é roubo. Enganando o povo com shows gospels, com pregações enfeitadas. Deus enviou um profeta. William Marion Branham é o profeta de Deus para esta era, em cumprimento a Atos, a Apocalipse capítulo 10, versículo 7 e concordância. E veja o que vai acontecer com Judá e Israel. Jerusalém vai ser destruída por Nabucodonosor. É hora de voltar. É hora de derrubar o altar, destruir tudo, os pecadilhos. Shalom Adonai. Glória a Deus. Glória a Deus. O juiz está às portas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ressuscitou.